Olá, meus irmãos! Grande abraço! Um prazer muito grande ter você aqui mais uma vez no Clube Podcast, o podcast da vida cristã, aonde nós vamos falar de novo, mais uma vez, sobre a Bíblia, sobre a Bíblia Sagrada. Lembrando que esse podcast é mais um podcast de uma série de conteúdos para novos convertidos. Tá? Você também que já é convertido há bastante tempo, seja bem-vindo. E esse podcast que nós estamos fazendo aqui hoje, vamos falar a respeito de como ler a Bíblia. No podcast anterior, eu fiz o áudio, onde eu comentei por que o cristão deve ler a Bíblia e coloquei algumas dicas, algumas informações. Era um conteúdo tão rico que eu fiz um texto, e naquele texto eu basicamente li o texto para depois colocar aqui, fazer esse podcast. E dessa vez eu fiz o conteúdo, né? Escrevi o artigo para o blog, tá? Como ler a Bíblia, apresentamos 10 dicas e eu vou comentar a respeito dessas 10 dicas aqui, mas eu recomendo que você possa lá ler o texto também, né? E qual a primeira dica? Vou começar por algumas dicas aqui, tá? Lembrando, né, como falei no podcast anterior, né, que eu falei sobre a respeito das versões da Bíblia, da tradução, a versão da Bíblia, né, a leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A gente vai comentar sobre isso também. Então vamos lá, a primeira coisa é saber qual a versão da Bíblia da sua igreja. Isso é super importante saber qual é a versão que a tua igreja usa. Por quê? Às vezes sua igreja possa utilizar uma versão, uma tradução mais antiga, tá? Com uma linguagem menos atual, tá? Como a CF, como a ARC. Ó, eu não vou aqui explicar o que são essas nomenclaturas, tá? Essas abreviações. Essas abreviações eu recomendo que você vá lá no episódio 2, onde eu falo porque nós o cristão deve ler a Bíblia, e você vai ter lá os detalhes, né? Então, assim, eu recomendo saber, se a sua igreja tem lá a ACF ou a sua igreja tem a ARC, eu recomendo que você tenha uma Bíblia com a linguagem mais atual, tá? Para o português brasileiro mais atual. Aí nisso eu recomendo a NVI, recomendo principalmente a NVT, e a ARA tem uma linguagem boa, ou NTLH e NAA, tá? Nessas eu até tiraria a ARA, tá? Mas como boa parte dos versículos que a gente costuma falar e ler, né? Ela tem a ARA, boa parte desse conteúdo está na ARA. Então aí eu recomendo que tenha, se você tiver ARA, eu recomendo que você tenha ali uma NVT ou uma NTLH ou uma NAA também. Tenha duas versões, a versão da sua igreja, se for um pouco mais complicado, e uma segunda versão. Eu não quero que você leve uma Bíblia com uma versão, com uma outra tradução para uma igreja onde o pastor lê a CF, você está lendo a ARA, aí os versículos não batem, né? Como tudo posso naquilo que que me fortalece, né? A gente tem costume de ler isso tudo quanto é lugar, né? Esse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí você pega uma outra versão que vai estar escrito posso tudo naquele que me dá força. Naquele que me dá força. Então aí o que acontece? A versão é diferente. Então se você costuma ouvir numa versão e ver em outra, você vai achar que, poxa, a versão não é legal, né? Ou você vai de repente ouvir essa versão aqui é melhor que a outra. Não existe versão ou tradução melhor que outra, tá? Todas as traduções, elas buscam a mesma fonte, lá no aramaico, no grego, nas raízes, tá? Elas buscam a mesma fonte. O que muda é a linguagem, o entendimento, de acordo com alguns estudiosos, como os filólogos, filósofos e teólogos, né? Exegetas e também hermeneutas, né? E assim por diante. Mas a ideia é o seguinte, que você possa ter uma linguagem que você se assemelhe ao seu conhecimento,
tá? E particularmente eu amo a NVT, né? Que é o que eu recomendo, principalmente a Bíblia de Estudo NVT, tá? Tenha também uma segunda dica, é o plano de leitura. Por quê? Como é que vai ser? O plano de leitura, ele vai te dar assim, um detalhe. Olha, para você que está começando a ler a Bíblia pela primeira vez, o plano de leitura vai te ajudar a como ler a Bíblia toda em um ano. Tá? Como ler a Bíblia toda em um ano. Então você tem que ter eu recomendo que você tenha um aplicativo como YouVersion, é um aplicativo que eu recomendo muito. E esse aplicativo tem para Android, também tem para iOS, e ele vai permitir que você possa baixar várias versões da Bíblia e fazer anotações também. A gente vai falar sobre isso no futuro. Mas para ter um bom plano de leitura, eu recomendo o aplicativo YouVersion. Mais uma dica, que é a nossa terceira dica, que é comece pelos evangelhos. Sim, comece pelos evangelhos. Eu recomendo, tá? Se você é novo convertido, está lendo a Bíblia pela primeira vez, eu acredito que passa logo na sua cabeça Adão e Eva. Então você quer começar logo por Gênesis. Eu não recomendo. Recomendo que comece pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque quando a pessoa ela resolve entregar a vida, quando ela vai se converter, ela entrega a vida para o Senhor Jesus. A pessoa entrega a vida dela, ela se arrepende dos pecados, né? Primeiro se arrepende dos pecados, se arrepende da vida que está levando e troca a vida velha, os conceitos e valores velhos do mundo, para entregar a vida para o Senhor Jesus e viver segundo os conceitos e valores do Senhor Jesus, né? E ter uma vida ali plena, tendo o Espírito Santo como guia. Então, melhor é conhecer os evangelhos, porque é onde fala do Senhor Jesus. Se o cristão, o novo convertido, entrega a vida para o Senhor Jesus, melhor que ele conheça a vida, né, o ministério do Senhor Jesus, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, né, começando com a história do Senhor Jesus e seus ensinamentos. Após, né, ler e meditar em Mateus, Marcos, Lucas e João, e o próximo seria o livro Atos dos Apóstolos, e depois começar a ler também as cartas de Paulo, né? Romanos, Tessalonicenses e assim por diante. Por quê? Lembrando um pouco do nosso podcast do segundo episódio, né, onde eu falo sobre por que o cristão deve ler a Bíblia. Uma que relembrar o seguinte: nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o relacionamento de Deus com o homem, né? Como Deus relacionava com o homem. E como é que a gente medita nessa palavra? A gente tem o seguinte entendimento: que eu consigo ler o Antigo Testamento e entender como é que o relacionamento de Deus com o homem, o que agradava a Deus, o que desagradava a Deus, o que Deus fez, o que Deus não fez. E a partir dali eu entendo, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, né? O que eu faço que desagrada a Deus, coisas que eu tenho que evitar. Então aí eu consigo entender os conceitos e valores de Deus, né? Como Criador, como Pai, como professor que ensina, né? Como um Pai carinhoso, né? Como um Pai que disciplina. Então a gente começa a entender ali quem é Deus, né? E no Novo Testamento, né? Depois que passa o Evangelho, as cartas de Paulo, guiadas pelo Espírito Santo, ele dá direções para a gente muito claras de como o cristão deve viver. Ele define muito, é muito definido como o cristão deve viver a partir das cartas de Paulo. E aí entra mais uma dica, né, que junta com a dica anterior, né? Nós falamos já falamos sobre sobre uma tradução boa, né? Um plano de leitura, começar pelos evangelhos, e tem agora ler pequenas sessões.
Enquanto o que quer dizer pequenas sessões? Eu vou explicar, tá? Em vez de ler grandes porções, né, da Bíblia, ler 2, 3 capítulos, leia pequenas sessões, né? Porque lendo as pequenas sessões permite uma reflexão melhor do que leu, né? Principalmente no Novo Testamento, né? Onde há livros onde cada versículo tem uma instrução para o dia a dia. Então você vai ver muito das cartas de Paulo, onde cada versículo tem uma instrução, né? Cada versículo ali tem uma instrução, tá ali, ó. Aí tá lá, nossa, Tiago 1, capítulo 1. Aí tá lá o primeiro versículo tem uma direção, o segundo versículo tem uma outra direção. Só para ter uma ideia, né? Então é justamente isso. Então entra e já no Antigo Testamento, para você entender o contexto da situação, daquilo que Deus é, Deus que Deus não entender o que Deus queria fazer, todo aquele contexto, muitas vezes você tem que ler 1, 2, às vezes 3 capítulos para entender todo aquele conceito, porque tem uma parte histórica muito grande. Né? Tem uma parte histórica muito grande. Vamos imaginar quando você começar a entrar na parte de Davi, né? Onde tem o livro de Samuel, Reis e Crônicas, né? Tem os 3 primeiros reis de Israel. Então, o conteúdo é muito grande. Então, para que você possa ter noção daquilo que tá acontecendo, né? Entender os conceitos ali das situações, daquela parte histórica, você tem que ler 1, 2, 3, 4 capítulos para poder entender aquele conceito. Já no Novo Testamento, ele já tem direção do Espírito Santo para os gentios, que somos nós, né? Pessoas que não são judeus. E aí nessa situação tem sessões pequenas, tá? Como é que é a sessão pequena? Vamos imaginar que Mateus 5, que Jesus fala sobre a bem-aventurança, né? Jesus falava por parábolas, né? Isso aí eu vou falar sobre um outro áudio falando sobre isso. Jesus falava em parábolas, então aí ele tem uma sessão, né? A Bíblia separa ali as parábolas de Jesus, né? A parábola do semeador, as bem-aventuranças, né? A parábola do joio e trigo. Então separaria aquelas sessões. Então naquela sessão ali você medita naquela informação ali. Você vai ver, por exemplo, no Novo Testamento, nos evangelhos, que muitas vezes Jesus falava em parábolas e depois explicava, né? Os próprios discípulos perguntavam a Jesus o que o senhor quis dizer. Então ali ele define bem, né? Sobre essas sessões. Então aí eu recomendo que você possa ler em pequenas sessões e ir marcando, né? E falar em marcar, entra agora, faça anotações, né? Mantenha um caderno, tá? Um caderno onde você possa escrever sobre aquilo que você está lendo. Tá? Sobre aquilo que você está lendo. De repente você pegou e leu ali, sei lá, Marcos 3, versículo, sei lá, de 1 a 10. Aí ele fala um conteúdo. Aí daquele conteúdo ali tem, poxa, eu entendi isso aqui. Então tu escreve o que você entendeu. Pô, li lá Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 10, que fala sobre isso, eu entendi isso. O que isso reflete na minha vida como cristão? Porque a vida do cristão é ler a palavra de Deus, que é Deus falando, e praticar ela. Isso faz a gente um cristão, é ler e praticar. Por que os cristãos discípulos, né, aqueles seguidores de Jesus, passaram a se chamar de cristãos? Porque eles se assemelhavam a Cristo. Eles falavam como Cristo, se vestiam como Cristo, eles curavam, eles pregavam como Cristo fazia. Então passaram a ter o apelido de cristão, aí ficou definido pra gente até hoje, né? O cristão é aquele que se assemelha a Cristo. Uma outra situação, ainda em faça anotações, né? Fazer anotações, eu indiquei o aplicativo YouVersion porque ele permite você colocar ali, fazer as marcações dos versículos que você leu, coloridos, né? É uma prática que eu faço, tá? Então assim, quando eu estou lendo
uma passagem bíblica, ou estou lendo uns versículos, que cada versículo ele me dá uma direção, o que eu faço? Naquele versículo que está me ensinando alguma coisa, eu marco com uma cor. Se o segundo versículo, o versículo que vem após, o conteúdo continua, há uma continuidade, eu continuo marcando o segundo versículo, o terceiro versículo com a mesma cor. Se aquela situação ali, cada versículo tem uma direção diferente, então eu marco com cores diferentes. Então eu entendo ali. Se eu vejo que eu preciso escrever sobre um contexto, pô, aqui tem um contexto bacana ali, eu quero comentar sobre isso aqui. Eu pego aquela marcação e crio anotações dentro do aplicativo. Ou eu vou para o aplicativo, quando eu estou no computador, geralmente eu gosto de ler quando eu estou no computador, eu utilizo o aplicativo UpNote, onde lá eu tenho um caderno, eu tenho uma área, né, uma área de trabalho chamada Estudo Bíblico, e dentro daquele estudo bíblico ali eu coloco, faço minhas anotações dentro de um caderno de estudo bíblico, então eu coloco vários cadernos ali, nesse caderno eu coloco as minhas anotações, várias notas, e naquelas notas eu coloco hashtags, e nessas hashtags eu defino aquilo que eu quero consultar depois. Isso aqui fala sobre pecado, né? Quais são os versículos que falam sobre pecado? Qual livro tem um contexto que fala sobre pecado? Então vamos supor assim, então ali fala sobre pecado. Onde fala sobre o amor de Jesus, aonde fala sobre orar e vigiar, onde fala sobre oração. Então eu separo ali os versículos que falam sobre oração, né? Porque não fala, às vezes falar sobre oração não fala diretamente sobre a palavra oração, mas ele mostra ali que ali aconteceu uma oração ali, o que essa oração dizia, que instrução essa oração dava, o que me faz refletir em cima daquele conteúdo ali. E tem muito conteúdo voltado para a vida do cristão nos dias de hoje no Novo Testamento, né? Outra dica: ore antes e depois, né? Ore pedindo orientação, entendimento, né, antes de começar a ler. Ore depois agradecendo pelo tempo, né, que você está ali lendo, e pedindo para que a Deus, para que você, dizendo que você vai aplicar aquilo que você aprendeu, né? O cristão ele deve viver o que prega. Isso é uma coisa que eu aprendi logo no início da minha caminhada. O cristão ele deve viver aquilo que ele prega, né? Porque senão, se ele não viver aquilo que ele prega, ele é hipócrita. Hipocrisia é pecado, tá? Ou seja, ele tem que viver aquilo que prega, né? E praticar aquilo que lê, ou praticar aquilo que ele lê, definindo, né? De nada vale se a Bíblia for apenas um livro de leitura sem meditação e prática. Não vale de nada. Tem que ler, tem que meditar, tem que ler, tá? E tem que viver aquilo ali, aquilo que está sendo pregado ali, porque é Deus falando. A gente já falou sobre isso, né? Quando eu abro a Bíblia para ler, é Deus me ensinando, é Deus falando comigo, tá? Outra dica: use recursos adicionais, né? Utilize comentários bíblicos, né? Tem Bíblias que tem no rodapé, tem Bíblias que ele tem comentários, né, sobre cada versículo, né, ou sobre cada versículo, né, ou sobre cada trecho, né, da Bíblia ali. Então utilize comentários bíblicos, guia de estudo, dicionário bíblico, chave bíblica, né, ou outros recursos que possam entender os contextos históricos, culturais e teológicos. Principalmente se sua Bíblia tem a versão com uma estrutura do idioma português mais antigo, como a CF e ARC. Não estou aqui falando mal dessas versões, tem gente que gosta. Eu particularmente não gosto. Apesar que na minha igreja, aqui eu frequento, né, os pastores utilizam a ACF, eu prefiro, por exemplo, a área que eu li, a área durante, sei lá, minha vida toda ali, a área, né, na igreja. Depois a igreja resolveu mudar para 10 anos, últimos 10 anos mudou para a ACF. Eu particularmente não gosto. Agora estou aqui, dependendo da sua denominação, tem denominação que faz isso, tem denominação que não, mas eu acho que é recomendável. Participe de grupo de estudo, né? Porque se juntar a um grupo de estudo, né, bíblico, fazer um estudo bíblico,
Ele pode proporcionar um apoio, encorajamento, novas ideias, novos insights, além de ser excelente, uma excelente maneira de compartilhar esse conteúdo, né, discutir o que está aprendendo. É muito bacana quando a gente lê às vezes uma passagem bíblica e coloca na internet, né, na rede social. Olha, isso aqui é uma palavra que eu li, Deus falou comigo, né, é super interessante, olha que o Senhor nos orienta, né. Eu sei que tem igreja que não tem esse. Tem igreja que tem, aos domingos, tem um grupo de estudo, que chama, se não me engano, curso de doutrina, né? Tem curso de doutrina ali, tem estudo, tem grupo que separa um dia para separar seus grupos de estudo, tem suas células, né? Mas tem igreja que isso não é comum. Tem igreja que não tem grupo de estudo de leitura bíblica, não existe, tá? Então aí, nessa situação, você forma o seu grupo ali, aquele que está mais próximo, aquele que te acompanha, e você forma ali o seu grupinho, né? E para você começar a ler, aprender e praticar, praticar a palavra de Deus, né? Outra dica, né? A nona dica é: seja consistente, tá? Por quê? Quando a gente fala de ler a Bíblia, não é para se decorar. A Bíblia não precisa decorar. O que a gente tem que fazer é meditar, né, e aprender. Né? Então, assim, tem que ser consistente. Tem que reservar um tempo, regular, um tempo todos os dias para a leitura da Bíblia, né? Porque essa consistência ela é fundamental para desenvolver uma prática espiritual duradoura. Né? Como explicamos antes, com o tempo, o próprio Espírito Santo ele vai falando através das Escrituras de uma forma muito clara. Né? Então, conforme a gente vai lendo, né? Vai aprendendo, o próprio Espírito Santo vai mostrando a direção, vai se tornando muito fácil a leitura da Bíblia. Né? Você vai perceber, por exemplo, que Jesus usava uma linguagem muito simples para falar com o povo ali da Galileia, né, o povo ali de Israel. Então, o Jesus teve contato diretamente com pescadores, agricultores, né, fazendeiros. Então, a linguagem de Jesus falava é a linguagem que envolvia semente, árvore, frutos, né, peixes, uma pesca maravilhosa, pão, água. Então esses eram os elementos que Jesus orientava, joio e trigo. Então tudo aquilo que eles viviam, o dia a dia deles, Jesus usava aquela linguagem. Mas quando Jesus foi ter quando Jesus ele se relacionava com os fariseus, né, ele usava uma outra linguagem. Ele mudava a forma de falar, né? Não só a forma de falar, como o comportamento. Ele falava de uma forma diferente. Tá? Ele, usado pelo Espírito Santo, ele falava de uma forma diferente. E a 10ª e última, né, é meditar e aplicar. Né? O cristão tem que meditar e aplicar. Ele não tem que ser nessa consistência, não é decorar versículo bíblico. É meditar nesse versículo e praticar ele. Né? Reflita naquilo que leu, pensa como pode aplicar esses ensinamentos para a sua vida diária, e medita nas escrituras para internalizar dentro de você as verdades que estão ali. Né? E se de repente você não tem um tempo para ler, Alexandre, poxa, qual o melhor horário para ler? Olha, reserve um horário onde você não vai se perder com nada. Onde, eu vou ler antes de sair para o trabalho. Sim, mas se você vai aí, você pode ler? Você pode ler, mas de repente você vai ler aquele versículo lá, mas já vai ler preocupado com ir para o trabalho. De repente você pode, de repente ficar 2 horas no trânsito, 4 horas no trânsito, você pode pegar o aplicativo e ler um pouco mais tempo. Ali você vai pegar de novo, de repente você pegou lá Tiago capítulo 1. Assim que você está indo para o trabalho, aí chegou no trem, vou reler o Tiago 1. Eu vou lá, vou reler de novo na volta para casa.
depois eu vou chegar no meu caderno, eu vou escrever, ou vou escrever no aplicativo, vou comentar, mas esse é o principal objetivo. O que não pode é deixar de ler. Tá ok? Difícil? Valeu? Então, o que você entendeu? Conta pra gente depois, tá? Coloca nos comentários, onde você ouvir, né? Pode ser no YouTube ou no Spotify, onde está distribuindo. Spotify ou também no YouTube, no Cashbox, né? Onde você tiver nosso áudio, comenta, curte e quero você pronto para a próxima, tá? Um forte abraço e até a próxima.